Oi, gente boa, tudo beleza? Tudo bacana? Vamos agora para mais uma aulinha sobre período composto. Me pediram aí para fazer uma explicação rápida sobre esse assunto aqui, ó, muito bacana. Classificação das orações subordinadas substantivas com ênfase na subjetiva. O que é subjetiva? A oração é subjetiva quando exerce função de sujeito. E aí nós vamos identificar dentro da oração, que é o período composto, aquela que é sujeito. Eu vou fragmentar essa matéria, tá? Eu não vou colocar todas as orações subordinadas substantivas, não, para não ficar aquele arquivo pesado com muitas informações. O vídeo estará disponível aqui no canal para você estudar, para você acompanhar as explicações. O material estará disponível aqui na minha plataforma do Passeio Direto. Siga-me aqui, tá? Curta o material, salve o material. Esse aqui é o meu modesto Insta, onde eu coloco as chamadinhas. E aqui o nosso Face. Bacana? Então, bora lá estudar. Essa matéria, ela se refere a esse vídeo aqui, ó. Como identificar o sujeito. Você tem que esse vídeo, ele fala sobre o período simples. E agora vamos falar do período composto. O título é Classificação das orações subordinadas substantivas. Muito fácil. Aqui eu tenho o período composto. Como que eu sei que ele é o período composto? Porque eu tenho mais de um verbo. Olha, caracterizando as orações. Eu tenho aqui o é, o chegue, o é, o vá. Tá vendo? Olha, são verbos. Foi anunciado, com o foi sendo o verbo principal. Esse anunciado aqui poderia ser uma locução verbal. E aqui o é. O grande lance dessa matéria é como começarmos o estudo no período composto, marcando a primeira oração, descobrindo a primeira oração, a sua utilidade sintática e descobrindo se ela é ou não sujeito. Então, ficou bem seco aqui, né, na tela, com poucas dicas, porque eu quero fazer contigo. Observe, quando eu tenho um período composto, eu tenho algo que liga uma oração à outra. No vídeo anterior, em que nós falamos sobre todos os períodos compostos, nós vimos que é possível termos um período coordenado e um período subordinado. O período coordenado, ele é independente. O período subordinado, ele tem uma oração principal e uma oração que é subordinada à principal. Vamos analisar então aqui agora essas 4 orações. Eu não sei a utilidade sintática dessas orações. Então eu vou ler a oração e vou parar no conectivo, na conjunção. Conjunção com união. É fundamental que, vou marcar esse que, você chegue antes à reunião. É provável que ele chegue ainda hoje. Outro que, e vou marcar essa conjunção. É necessário que você vá à escola. Mais um que está unindo as duas orações. Foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Esse que está unindo as duas orações. Agora, como classificar? Vou mudar agora a cor da letra, tá? Vou botar aqui em vermelho e negrito. Vou fazer isso com todas as orações. Como identificar a utilidade dessa primeira oração? O que fazer para descobrir a utilidade dessa primeira oração? A regra é muito simples. No período composto, a primeira coisa que você faz é procurar pelo sujeito. Sempre. Depois do sujeito,
você procura pelo objeto direto. Não necessariamente nessa ordem, tá? Eu adoto essa ordem porque facilita muito para mim. Então, vou pegar aquela primeira oração, é fundamental que termina aqui, e vou separar a segunda, que termina ali. Veja bem, é fundamental que eu preciso descobrir a utilidade dessa oração. Se eu falei que eu preciso encontrar o sujeito, eu venho aqui embaixo, recordando, e vou colocar as duas maneiras para encontrarmos o sujeito. Qual é a fórmula? Ou quais são as fórmulas? Eu tenho duas. A primeira fórmula é assim. Quem é que mais verbo. E a segunda é que é que mais verbo. Lembrando que a primeira, como eu trago o quem, trata-se de uma forma pessoal. Quem, pessoa. Quem está ali? Ou seja, tem uma pessoa ali. Quem é essa pessoa? O segundo é que. Quem está ali não é pessoa, então é impessoal. Eu vou chegar perto da primeira oração, olha só que coisa mais simples, e vou descobrir se existe sujeito aqui. Então a pergunta que eu vou disparar é: que é fundamental? Soa mal, né, aos nossos ouvidos quando eu repito isso aqui, ó. Mas eu sempre faço isso, cara, e sempre funcionou. Se você tem um jeito diferente aí e funciona, beleza. Mas o meu jeitinho é esse aí. Que é fundamental? Observe que quando eu faço essa pergunta, a resposta já me oferece a segunda oração. Então, que é fundamental? É a pergunta do sujeito. Concorda comigo? Se é a pergunta do sujeito, e quando eu faço essa pergunta, surge a oração 2, eu vou classificá-la como, agora vamos botar aqui, a oração 1 é a oração principal, e a oração 2 é a oração, agora vem aquele nome grande, oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, possui a função de sujeito. Tranquilo? Então, a gente tem montado na tela o esquema. Dica importante, e eu acredito que seja a única dica válida para essa situação. Se eu não tenho o sujeito na oração principal, o sujeito virá na próxima oração. Agora vamos tirar a prova. Eu vou apenas copiar o que está aqui e vou colocar nas orações que vem abaixo. Olha que loucura. No caso aqui eu vou trocar. Não é que é fundamental. É que é provável. Que é uma pergunta do sujeito. É uma pergunta impessoal. Vai sair a oração 1, que é essa daqui, como oração principal, e a outra como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Possui a função de sujeito. Não confunda subjetividade, que é outro lance, com oração subjetiva, que indica sujeito. Vamos agora à terceira. Por que está funcionando? Porque se você fizer nessa ordem, sempre vai funcionar. Aqui eu vou tirar fundamental e vou colocar necessário, que é a pergunta do sujeito, delimitando a oração principal, e depois a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Outro.
foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Vou chegar aqui, vou tirar esse fundamental, que é uma cópia, vou colocar que é que foi anunciado. Agora dá uma olhada. Se funcionou para todos, por que eu estou repetindo praticamente os mesmos exemplos contigo? Porque vem esse cuidado aqui. Nessas orações, se você não fizer isso que eu te falei, olha, eu não estou te falando uma regra gramatical, não. Eu estou falando o melhor jeito para se encontrar o sujeito no período composto. Se você não seguir isso, você pode acertar, tranquilamente. Mas há margens para que você confunda o sujeito com o objeto. Então eu peguei essas orações aqui, que estão assim: desejo que todos venham. Vou marcar a conjunção. Tenho necessidade de que ele ganhe a vaga. Tenho necessidade de que ele ganhe a vaga. Marquei. Estou esperançoso de que ele ganhe a vaga. Marquei. Torço favoravelmente a que ele ganhe a vaga. Vou te fazer uma pergunta agora, tá? Presta bem atenção na pergunta que eu vou te fazer. Presta bem atenção. Eu vou marcar a oração principal. A oração principal vem antes da conjunção e é a oração principal que permite o diálogo lógico. Marque a oração principal. Você acha que a primeira oração marcada aqui, ela puxa uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Ou, em outras palavras, você acha que essas orações principais, elas pedem um sujeito? Que todos venham é sujeito? De que ele ganhe a vaga é sujeito? De que ele ganhe a vaga é sujeito? A que ele ganhe a vaga é sujeito? Como tirar essa dúvida? Simples. Cara, isso aqui é muito simples. Eu simplesmente vou olhar para a oração principal e vou ver se existe sujeito na oração principal. Se houver sujeito na oração principal, a outra oração não pode ser subjetiva. Desejo. Quem é que é desejo? Opa, eu. Então, nessa oração aqui, eu já tenho um sujeito. A outra não pode ser sujeito. A outra é classificada como: vou falar, mas a gente não precisa aprender isso agora, porque faremos vários vídeos, tá? Como identificar a oração subordinada, substantiva, subjetiva, como identificar a oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, e por aí vai. Esse aqui é só subjetiva. Se eu tenho o sujeito na oração principal, obviamente a outra oração não pode ser subjetiva. A outra oração será assim: desejo. Desejo o quê? Que eles venham, que todos venham. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Então, se eu descobrir que o sujeito está na oração principal, vamos botar isso aqui? Se houver sujeito na oração principal, vírgula, a oração subordinada jamais será subjetiva. Ou, em outras palavras, se houver sujeito na oração principal, não haverá sujeito na oração subordinada. Entendeu o lance? Se você souber isso, já é um grande passo para não confundirmos o sujeito, que estará expresso na oração principal, com a possibilidade de aparecer esse sujeito na oração subordinada.
Acabou aqui. Vamos aqui, tenho necessidade de que ele ganhe a vaga. Tenho necessidade, tem o sujeito aqui? Tenho. Atrás do próprio tenho ali, né? Eu tenho necessidade. Então a outra não pode ser subjetiva. Ela não pode ser. Necessidade de quê? Trata-se de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Terceira, estou esperançoso. Quem é que estou esperançoso? Eu encontrei o sujeito na oração principal, portanto, a outra oração não pode ser sujeito. Ela não pode exercer a função de sujeito. Estou esperançoso de quê? De que ele ganhe a vaga. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Torço favoravelmente a que ele ganhe a vaga. Quem é que é torço? Eu. Se tem sujeito na oração principal, estou falando a mesma coisa, né, cara? O vídeo fica cansativo, mas a gente vai aprender assim, falando a mesma coisa, repetidas vezes. Torço, eu torço, favoravelmente, a que ele ganhe a vaga. Então, esse eu configura sujeito na oração principal. Então, a outra oração, aquele ganha a vaga, não pode ser sujeito. Vamos agora à gramática. Já estudamos, esse material ficará lá no Passeio Direto, lá na plataforma. Baixe o material e estude. Vamos ver aqui. De acordo com a função que exerce no período, a oração subordinada substantiva pode ser só a letra A, subjetiva, quando exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal, o que a gente fez. É fundamental o seu comparecimento à reunião. Que é fundamental? O seu comparecimento à reunião. Esse aqui é um período simples, porque eu tenho apenas o verbo. Período composto. É fundamental que você compareça à reunião. Oração principal é fundamental. A outra oração funciona como sujeito da oração principal. Então, ficou oração subordinada, substantiva, subjetiva. Continua. Atenção. Observe que a oração subordinada substantiva pode ser substituída pelo pronome isso, isso que será abordado na próxima aula. Assim, temos um período simples. É fundamental isso ou isso é fundamental para você matar o período composto, transformando o período composto em período simples. Dessa forma, a oração correspondente a isso exercerá a função de sujeito. Veja algumas estruturas típicas que ocorrem na oração principal. Mano, guarda isso aqui. Verbo de ligação mais predicativo em construções do tipo é bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. Tá? Isso cai muito assim. Por exemplo, é bom que você compareça à minha festa. Que é bom? Olha aqui, oração principal e a outra é oração subordinada substantiva, subjetiva. 2. Expressões da voz passiva, como sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, é sabido, foi anunciado, ficou provado. Esse se aqui, olha, como está na voz passiva, eu vou colocar é sabido, é contado, é dito, é comentado. Ok? Por exemplo, sabe-se que a Aline não gosta de Pedro. Que é sabido que a Aline não gosta de Pedro? A matéria está lá na função do se. E verbos como convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer. Por exemplo, convém que não se atrase na entrevista. Que convém que não se atrase na entrevista? Oração principal, mesmo esquema.
oração subordinada substantiva subjetiva. Observação: quando a oração subordinada substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. Qual a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Ok? Pronto, então ficou um vídeo pequeno, tranquilo, só para resolvermos a questão da oração subordinada substantiva subjetiva. O material estará postado aqui, tá bom? Para você baixar, para você estudar, para você montar a sua apostila de língua portuguesa. Bacana? Então é isso aí, meu irmão. Por favor, inscreva-se no canal, siga-me no Passeio Direto, baixe o material, estude e eu estarei sempre à sua disposição, tá? Próximo vídeo a gente vai falar sobre oração subordinada substantiva objetiva direta. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela companhia, fica com Deus e até a próxima. Valeu!